Continuando então o nosso estudo do livro Sexo Além da Morte, orientado por André Luiz e nos narra Américo Ranieri. Perversão sexual. A lua cheia punha claridade diáfana, cor de prata sobre todas as coisas. A grama úmida, o capim fresco, o pasto iluminado, tocavam-se sua tonalidade nostálgica. Encontramo-nos em pequena elevação nos arredores da grande cidade e Eleutério surgia agora com seus olhos completamente diferentes. Não era mais o espírito com face de anjo, nem lembrava mais que estivéssemos com Diana. Era agora um homem comum, de roupa verde escura, embora de bela fisionomia. Você também, disse ele, apague toda a claridade que possa fazer com que os homens percebam que já adquiriu maiores possibilidades espirituais. Assustei-me com suas palavras. Mas quem sou eu, Eleutério? Um espírito endividado, pobre de espiritualidade, sofredor. Nada tenho para ocultar, porque nada tenho. Você está enganado, meu amigo. Os tesouros de conhecimento que adquiriu nessas excursões no nosso plano e a outros iluminaram e transformaram a sua face. Você não percebe, mas os outros percebem. Fiquei atemorizado. Simples menção de nossas responsabilidades espirituais agitavam-me o coração. Afinal, nunca supus que pudesse merecer qualquer distinção maior. A alegria de conquistar conhecimento já era para nós, humildes seres da terra, uma glória. Em todo caso, procurei obedecer, mentalizei-me mais como o mais necessitado dos homens. Homens comuns, passamos a percorrer as ruas da grande metrópole. A noite ajudava-nos, em velha praça, outrora importante e hoje renovada em arquitetura moderna, estacionamos. Muita gente, homens, mulheres, todos atravancados, buscando uma condução para casa. Passávamos entre eles despercebidos, como se não existíssemos. Notei homens esquisitos, com rostos pintados, imitando mulheres, cabelos, afeição feminina, olhares dengosos, buscando ansiosamente os homens másculos. Suas indumentárias diziam suas tendências. Isso é o que podemos denominar de sexo neutro ou terceiro sexo, esclareceu Eleutério. Formam uma população minoritária à margem da população normal. Vivem uma vida diferente, mantêm-se num clima mental totalmente estranho para o mundo. Não são homens nem são mulheres, sexualmente falando. Estudaremos, evidentemente, o que são. Mergulharemos em suas almas, se nos for permitido. Vejam bem, meus amigos, se nos for permitido. As coisas não são feitas sem permissão. Assim como você não perscruta a alma de ninguém sem permissão, você não tira dela energia sem permissão. Continuando nossa leitura. O assunto, é claro, como estudo, e só como estudo, me interessou profundamente. Penetrar nesse mundo desconhecido dos homossexuais me parecia mais do que um estudo, semelhava-se a uma grande e extraordinária aventura. Os olhares sequiosos dos homossexuais seguiram os outros homens e não raro riam de gosto quando alguém se detinha para observá-los. Faziam gestos, flertavam, namoravam, como se realmente fossem mulheres. Aqui ele deve estar se referindo a travestis, porque há uma enorme gama de homossexualidade. Pela descrição dele, ele fala de travestis, certo? Continuando. Roupas nitidamente femininas, embora de talhe masculino. O cabelo, a feição dos usados pelas mulheres. As vibrações que os olhares dos homens do terceiro sexo emitiam eram realmente impressionantes. Além de não se diferenciarem das vibrações das mulheres, vinham cheios de ternura e de sexualidade. Via-se que eram todo sexo. Cada um deles expressava a sexualidade por todos os poros. Não é tanto o desejo que os escraviza, falou Eleutério, mas sim a mentalização no campo sexual pela insistência de serem mulheres. Insistência em serem mulheres? Interroguei espantado. Sim, o que caracteriza esse tipo humano é a preocupação de serem femininos, de concorrerem com as mulheres no amor dos outros homens. Disputam esse amor com unhas e dentes. Eleutério falava e eu me aproximei de um tipo alto, bonito, claro, excepcional. Como pode um homem desse porte dedicar-se ao comércio sexual e manter-se nesse caminho? Não lhe seria mais fácil adotar a sua posição de homem mesmo? O que é, afinal, faz de conta que se torna esse caminho? Perguntei e esperei uma solução de Eleutério. Este, porém, não respondeu de pronto, apenas me convidou.
Para que você possa entender o assunto de maneira total, acompanhe-me. O rapaz estava na porta do edifício. Passamos por ele, entramos, buscamos outro andar. Ali penetramos num singelo apartamento de solteiro, onde algumas coisas me chamaram de imediato a atenção. A disposição dos móveis, com pequena jarra de flores, as cortinas em todas as portas e janelas, as cadeiras, as divisões, revestidos e planejamentos, limpeza e asseio de tudo. Vi que um toque feminino pairava no ar e que uma mulher deveria ter estado ali ou residia ali. Quem, perguntei ao instrutor, mora aqui com este rapaz? Ninguém, afirmou o amigo. Ele mora sozinho, cuida de sua casa com esse carinho. Sim, mas isso é nitidamente feminino. É o que eu queria que você visse. Outras coisas, de fato, me chamaram a atenção. Livros de receitas, cadernos relacionados a receitas de bolos e doces, sobre a máquina de costura uma caixinha de apetrechos de costura. Meu filho, disse Eleutério, você verifica logo que um cortejo de condições femininas acompanha os nossos amigos que se desviam do sexo, conforme velha expressão do mundo. Em verdade, são apenas espíritos de mulheres, ou espíritos que ainda permanecem na faixa feminina, que reencarnaram em corpos de homens. Mantêm, contudo, a afeição, as manias do seu antigo sexo. Pensei que essas criaturas fossem enfermos, que se desviaram por qualquer motivo. Pelo menos a ciência terrestre acredita nisso. Eu lembro a todos que esse livro foi escrito no século passado. As coisas mudaram hoje em dia. A ciência já sabe que não tem nada a ver, certo? Isso já está claro na atualidade do século XXI. Continuando. A ciência da Terra, retrucou Eleutério, terá que retificar permanentemente os seus conceitos. À proporção que o conhecimento científico avança, o homem vai enxergando mais longe e mais claramente vai alterando todos os seus conceitos. Nem nós, que vivemos de outras faixas vibratórias do universo, retemos a verdade integral. Eleutério falava e do seu tórax e sua cabeça se iluminavam. Vi que imenso era o seu conhecimento dos seres e das coisas. O sexo neutro ou terceiro sexo, disse ele, em prosseguimento, não significa doença ou desvio, pelo contrário, em certo aspecto é progresso. Para alcançar a angelitude, tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar de sexo. Como você sabe, o anjo não é homem nem mulher, nem feminino nem masculino. Engloba ele, na realidade, os dois sexos, numa terceira forma vivente. Está acima daquilo que nós denominamos comumente de espírito humano, ou que já está envolto em faixas vibratórias terrestres. Para que o espírito humano faça a travessia, tem necessidade de vencer os dois sexos, ou melhor, as duas manifestações do sexo, porque feminino e masculino são apenas expressões daquilo que se resolveu denominar sexo. Essa travessia tem que se fazer através de forma intermediária, que é o sexo neutro ou terceiro sexo. Quando o espírito se reencarna nessa forma, que parece de homem, ele se expressa no mundo de conformidade com a sua evolução. Se é um tipo superior, produz os artistas superiores sem cair nos excessos sexuais. Esse não é a figura tão elevada. Expressa-se na vida humana pela manifestação intelectual menos elevada, pelas expressões sexuais comuns das criaturas. Espíritos de mulher ou que já passaram pelo estágio feminino trazem consigo todas as manifestações femininas e procuram solucionar o problema sexual com os órgãos que possuem. O que não se poderá negar é que essa gente toda, de um modo geral, é muito inteligente. Alguns inteligentíssimos, e até em casos mais raros, são gênios nos diversos departamentos da arte. Há, como aberração, doenças que podem levar à prática de relações homossexuais. Isso não quer dizer que o fato de existirem invalide a tese primitiva de que os homossexuais são espíritos de mulheres em corpos masculinos, assim como as mulheres lésbicas denunciam espíritos de homens em corpos de mulheres. A força do espírito expressa-se através dos órgãos que o corpo físico lhe oferece. A potencialidade sexual que vem do espírito e do perispírito, que não é propriamente nos órgãos sexuais, é como água que flui de acordo com a tubulação. Se cano de meia polegada, a força é uma. Se cano de 4 polegadas, a força é maior.
já que o reservatório poderá dar vazão maior à sua fúria de correr no desnível? Não sei se me expressei bem, suspirou Eleutério, mas fiz o possível para que você compreendesse. Agradeci a delicadeza do espírito e entrei em longa meditação. Logo, porém, fui arrancado da cisma pela entrada do rapaz que se abraçava a outro cavalheiro. Ambos moços tratavam-se carinhosamente e um dizia para o outro: Você viu o vestido da Taylor em seu último filme? Não, não vi, mas prestei atenção. Mas o Burton estava bárbaro. Trocaram gentilezas, passaram a falar de bolos, receitas e vida mundana. Olhei pela janela e vi lá embaixo os ônibus, os automóveis, na trepidação do asfalto. Tentei compreender o turbilhão da vida humana. Minha alma estava ansiada. Quanto era difícil compreender o universo e como eram grandes e insondáveis os mistérios de Deus. Eleutério percebeu minha luta íntima e convidou. Vamos, outras oportunidades nos esperam. Estamos apenas no limiar da nova era. Sorri também, agradecido, e seguiu-o. Meus amigos, muito a meditarem mais este capítulo. Não é verdade? Temos muito a pensar, muito a analisar para entender o mundo em que vivemos. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.